aí, rapaziada, bem-vindo aí a mais um vídeo Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo, todo mundo já está me conhecendo aí. Peço para compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal. Quem puder se inscrever, tem muita gente aí que está passando pelo vídeo, está deixando o like, mas não está se inscrevendo. Quem puder dar aquela força aí, muito importante. E comentar também, importante é fazer aquele comentário, ver o que vocês estão achando, dos vídeos. Ontem eu não fiz vídeo, né, porque foi um dia movimentado no Vasco, apresentação do treinador, do nosso novo treinador, o Diniz, apesar dele já ter feito a estreia no jogo contra o Lanús. Ontem teve a apresentação oficial, bem interessante, né, alguns pontos colocados pelo Diniz, principalmente a vontade que ele colocou de estar no Vasco, né? Ele diz que foi fundamental, ele desde o início ele optou por estar aqui, e o legal também que ele falou, deixou bem claro, que ele veio porque ele confia no elenco. Então assim, confia no time que está lá, na galera que tem jogado, e faltam alguns ajustes, né? Eu achei legal também o comentário dele com relação ao Coutinho, dizendo que é um privilégio, né, que é um jogador de uma qualidade técnica fora dos padrões do Brasil, né? Muita gente até comparou o momento do Coutinho com o momento do Ganso, quando o Diniz assumiu lá o Fluminense, e todo mundo já dava o Ganso como um jogador aposentado, um jogador fora aí do mercado brasileiro, e o Ganso foi um dos principais jogadores no título de 2023 do Fluminense na Libertadores, e também nos títulos estaduais, né, que o Fluminense ganhou em cima do nosso rival. Eu achei bem legal também quando ele fala da torcida, né? Ele diz que a torcida do Vasco é uma torcida incrível. A torcida do Vasco realmente é incrível, gente. Tem uma resiliência muito grande. A torcida do Vasco é uma torcida que não desiste. Ele citou uma situação que ele foi ao Nordeste e às 3 horas da manhã tinham 4, 5 mil torcedores do Vasco recebendo o time. Isso num momento ruim, né, Diniz? Imagina o time bem. Imagina o time brigando no topo da tabela. Como é que... Precisa ser no topo, ali no 6º, 7º lugar, brigando por uma Libertadores, uma pré-Libertadores. Imagina como a torcida já vai ficar. Não adianta a gente dizer que vai sair da zona do rebaixamento para brigar pelo título. Apesar dele ter falado que o Vasco tem a obrigação de disputar e brigar todos os títulos que está disputando. Galera, eu fiz aqui uma anotação dos próximos 5 jogos do Vasco. O Vasco joga 5 jogos no Rio de Janeiro seguidos, né? Tirando o clássico do Fluminense, que será no Maracanã, com o mando do Fluminense. Os outros 4 jogos o Vasco joga em São Januário. É a principal força para que a gente possa voltar a vencer. E agora chegou um momento que precisa voltar a vencer. Por quê? Se o Vasco não vencer amanhã, o Fortaleza, provavelmente passa mais uma rodada na zona do rebaixamento. Mesmo que empate, talvez, com os outros resultados, o Vasco permaneça na zona. Então, assim, precisa vencer para poder dar uma respirada. Olha, a gente viu de novo, voltando com o mesmo assunto. Vencer para dar uma respirada, dar uma tranquilizada. E também para motivar um pouco mais a torcida, porque amanhã é um jogo fundamental. O Fortaleza nunca venceu o Vasco em São Januário. O Fortaleza não vence, acho que desde janeiro, fora de casa. Espero que o Vasco não seja especialista em quebrar tabu, como a gente fez com o Vitor Roque, não tinha feito nenhum gol no Palmeiras. O primeiro gol dele no Palmeiras foi contra o Vasco, e outras situações aí que a gente já sabe. Então o Vasco precisa voltar a vencer. Já 9 jogos sem vencer, agora não dá mais, porque pega o Fortaleza, se não ganhar, permanece na zona do rebaixamento. Pega o Operário, se não vencer, tá fora. Pode ser até que empate e ganhe nos pênaltis, mas poxa, empatar com o Operário, com todo respeito ao Operário, empatar 2 jogos com o Operário é difícil. Já empatou lá fora, aqui em São Januário precisa ganhar. Pode empatar e ganhar nos pênaltis, sim, mas eu acho que a torcida do Vasco
merece passar por essa dificuldade. Tudo que a gente já está passando, acho que o mínimo é o Vasco vencer sábado e o Vasco vencer o Operário na terça-feira. E aí depois a gente tem o Fluminense, né? Detalhe, olha as datas, gente. 17 Fortaleza, 20 Operário, 24 Fluminense, 27 o Melgar. E depois tem o Vasco e Bragantino, que eu acho que é dia 30. Então assim, não tem tempo de treinar, gente. O Diniz, tomara que ele consiga fazer uma mágica ali, o Vasco possa pontuar para quando chegar na parada do Mundial ter tempo de treinar, porque não dá para treinar. Você joga sábado, descansa domingo, faz um treininho na segunda e joga na terça. Aí você descansa na quarta, faz um treininho na quinta, joga quarta, né, dia 20, 17 vamos lá, 17 sábado, 18 domingo, é terça-feira. Aí você descansa, joga na terça, descansa quarta, quinta, sexta, joga no sábado. Então o negócio está bem apertado, até para treinamento. Teve ontem, mudando de assunto, a gente teve ontem praticamente selada a rescisão do Souza, né? E alguns veículos de comunicação também deram que o Capasso poderia também rescindir de forma amigável, mas parece que está tendo um imbróglio lá, o Vasco não está querendo rescindir, ou ele não está querendo rescindir, então voltou para estaca zero. Mas é isso aí, galera, é torcer para que o Vasco possa... Eu vou fazer um vídeo amanhã, provavelmente um pré-jogo, mas o Vasco precisa urgentemente voltar a vencer, porque ainda também temos o Melgar, né, que precisa vencer também. Então assim, o Vasco tem a obrigação de vencer amanhã, o Vasco tem a obrigação de vencer o Operário e no mínimo o Vasco tem a obrigação de vencer o Melgar. Esses 3 jogos. E aí dentro desse meio de campo aí tem o Fluminense, que eu acho que é uma questão de honra, vai ser até para o Diniz vencer o jogo, né? Eu acredito que o Diniz entre com uma motivação extra e o Vasco também, porque a torcida do Fluminense já fica com aquela coisa que o Vasco já é um time horroroso, que o Vasco já não é mais rival do Fluminense, eles querem ficar no nível do Flamengo. Então espero que o Diniz consiga preparar esse time para vencer o Fluminense, que eu acho que a torcida do Vasco também já está com o Fluminense por aqui, então, engasgado, pela empáfia, pela falta de humildade lá da torcida deles. Então galera, é isso aí, quem puder se inscrever, não tem muito assunto, né? Estamos meio período devagar aí, o bom é quando a bola tá rolando, mas amanhã a gente faz um pré-jogo aí para poder falar um pouco mais sobre Vasco e Fortaleza. Valeu, galera!